Que maravilha, irmãos, que coisa boa é nós louvarmos ao Senhor. É uma alegria grande nós estarmos aqui mais uma quinta-feira. Isso tem sido um tempo muito edificante na minha vida, as devocionais. Eu espero que seja assim na tua vida também. Eu espero que você esteja vivendo um tempo em meio a esse tempo de luta, mas um tempo em que tua fé está muito fortalecida no Senhor. E hoje eu queria pensar com os irmãos e buscar na palavra do Senhor algo que fortaleça a nossa fé. E eu vou dar um título a essa mensagem, né? Miopia, um problema para a fé. Você vai entender muito bem por que eu vou falar a respeito da miopia. Qual é um grande problema da nossa fé hoje? Nós vamos ver isso nessa palavra que nós vamos ler agora. Qual é um dos maiores problemas em relação à fé? Por que nós duvidamos em muitos momentos? Por que nós fraquejamos em muitos momentos? Por que nós desanimamos em muitos momentos? E vamos ver também como é que a gente faz, como podemos fazer para resolver o problema também do enfraquecimento da fé. O texto que nós vamos ler está lá em 2 Reis, capítulo 6, do verso 15 ao verso 17. 2 Reis 6, 15 a 17, que diz assim: E o moço do homem de Deus, esse moço aqui era um jovem, era o ajudante do homem de Deus, que era o profeta Eliseu. O ajudante de Eliseu era chamado Geazi, né, que era esse moço. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, e eis que um exército de sírios tinha cercado a cidade com cavalos e carros, um poderoso exército. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu lhe disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E então Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? É uma palavra que nos enriquece muito. Que experiência marcante aquele jovem teve. Só para a gente contextualizar, esse fato aqui ele aconteceu ainda antes do cativeiro, no período dos reis de Israel, antes de Israel ser levado cativo para a Síria. Havia um profeta chamado Elias, um homem de Deus, e Eliseu foi o profeta que sucedeu Elias, depois da morte, né? Depois que Elias foi levado aos céus, Eliseu então assume o papel ali de profeta, de ungido de Deus, de mensageiro de Deus, e como eu disse, ele tinha um ajudante, né? O nome do seu ajudante era Geazi. E o que estava acontecendo nesse momento aqui? Israel vivia um tempo de luta com os sírios. Então, num determinado momento, os sírios cercam Israel, né, cercam as montanhas de Israel ali para atacar Israel. E o jovem Geazi, ele levanta muito cedo, o texto diz que ele levantou, e ele viu que o exército inimigo estava ao redor deles, e ele teve muito medo. E o que Eliseu fez? Eliseu orou e pediu para que Deus tirasse as escamas, a nuvem dos olhos de Geazi, para que aquele jovem pudesse ver que maior eram os que estavam com eles do que o exército inimigo. Esse é o contexto. Então aqui o personagem que está míope nesse momento é Geazi. Na verdade, nós temos as duas personagens aqui, Eliseu e Geazi, sendo que Eliseu não sofria do mesmo problema de visão
que Geazi sofria. E aí eu fui ver no dicionário, eu estou há pouco tempo usando óculos por questão da idade, né? Então eu fui ver no dicionário o significado de miopia. E o que significa miopia? Miopia é quando você enxerga mal, né? Você enxerga bem para longe, mas enxerga bem para longe e enxerga mal para perto, né? Então você precisa ali fazer uma correção no oftalmologista. Então era exatamente isso. Geazi, ele estava vendo os inimigos, ele estava vendo aquele que estava perto, mas ele não via quem estava longe, né? Eu acho que eu disse errado, não é isso? Miopia, você vê bem para perto, mas não vê bem para longe. Era exatamente o problema de Geazi. Ele estava vendo os inimigos ali ao redor de Israel, mas ele não estava vendo o exército de Deus que estava nas montanhas, cercando, um exército de carros e de cavaleiros, carros de fogo, um grande exército de Deus, o grande exército de Deus. Esse é um dos problemas da nossa vida. Esse é um dos problemas que, quando nós sofremos de miopia espiritual, como aquele jovem estava sofrendo naquele momento, nós vemos o nosso problema. E de fato, o nosso problema está lá. De fato, a nossa luta está lá. Mas às vezes nós só vemos o problema. Nós só vemos a situação que está perto. Nós não vemos o Senhor, porque o Senhor também está lá. O Senhor sempre está lá. E é isso que eu falei no início, era sobre isso que eu estava falando. Qual é um dos grandes problemas da fé? É que em muitos momentos nós não vemos a Deus na situação que a gente está vivendo. A gente só vê o problema, a gente não consegue enxergar a presença do Senhor ali naquela situação conosco. E isso abala a nossa fé. É por isso que às vezes nós atropelamos as coisas, nós fazemos as coisas e não esperamos o agir de Deus, quando devemos esperar o agir de Deus, e aí a gente faz bobagem, a gente faz coisa errada, a gente atrapalha o agir de Deus, e a nossa fé vai enfraquecendo. Exatamente era esse o problema de Geazi. Aquele jovem estava enxergando os seus inimigos que estavam perto, mas não estava enxergando a presença do Senhor. E Deus está sempre, sempre conosco nos momentos de luta. Qual é o problema? É que muitas vezes nós não vemos isso, mas nós vamos ver que há uma razão por que a gente, em alguns momentos, a gente não vê a presença do Senhor. Geazi, ele não via o exército de Deus, mas o exército estava lá. Ele achava que estava sozinho, mas não estava sozinho. Ele achava que seria vencido e engolido por aquele grande exército inimigo. Mas o exército de Deus estava ao redor dele lá para socorrer, para livrar, para salvar, para que Deus pudesse agir poderosamente para livrar o povo de Israel. Então Geazi é esse jovem que sofre dessa miopia espiritual, né? A grande questão aqui é que nessas duas personagens, né, nós vamos ver que Eliseu ele via o exército no monte, o exército de Deus. Geazi não via, o que leva duas pessoas, uma a ter uma fé fortalecida, a ter uma fé inabalável, e o outro duvidar, e o outro ter medo. Isso acontece também na nossa vida. Nós encontramos ao longo da nossa caminhada aí gente que tem uma fé inabalável, gente que quando enfrenta as dificuldades intensas, extrema dificuldade, essas pessoas não se abalam. Não estou falando de gente que quer esconder o seu medo, né? Porque às vezes muita gente tem medo, tem receio
de demonstrar fraqueza, demonstrar que passa por luta. E todos nós passamos por luta em algum momento. Todos nós nos debatemos por lutas ao longo da nossa história. Mas nós podemos ver alguns irmãos que são inabaláveis. E nós podemos ver também alguns irmãos que às vezes fraquejam por talvez situações até menos trágicas do que aqueles outros que resistiram, que foram aprovados ali por Deus naquele momento. Então, qual é a diferença aqui que nós vemos? Eliseu, ele enxergava o exército de Deus, enquanto Geazi só enxergava o exército inimigo. É interessante que Eliseu também, ele enxergava o exército inimigo. Ele não era um camarada alienado. Ele não era alguém que estava com a cabeça nas nuvens. Ele não era alguém que estava com a mente, com a cabeça no mundo de Alice, né, que está tudo às mil maravilhas. Não, ele viu o exército de Deus cercando tudo, mas ele também via o inimigo. Nós temos visto muito nesse tempo de pandemia. Eu já ouvi diversas vezes, talvez eu não seja uma pessoa de tanta fé. Talvez a minha fé seja bem menor que um grãozinho de mostarda. Talvez por isso eu penso assim. Mas eu vejo tanta gente zombando da Covid, dizendo que pelo fato de nós sermos crentes, de nós sermos filhos de Deus, nós não precisamos nos preocupar, nós podemos aglomerar, nós podemos reunir a igreja de uma forma imprudente, e pelo fato de sermos crentes, Deus vai nos guardar. E eu fico imaginando pastores que morreram de Covid, vi vários deles, irmãos que morreram de Covid, crente. O Otaviano perdeu há 15 dias atrás um amigo dele, da Chay, o Jorge, lembra que nós oramos pela família lá de São João de Meriti? Um servo do Senhor, temente a Deus, que perdeu a sua vida por causa do Covid. Ontem, a Covid levou o senador Harold de Oliveira, um irmão nosso também, levou também a óbito. Será que essas pessoas não são guardadas por Deus? Então, às vezes eu vejo essa imprudência de muitos, que pelo fato de serem crentes parece que estão numa redoma, longe dos problemas que vivem aqui. Mas Eliseu não. Eliseu, ele era um crente de pé no chão. Ele não via só o exército de carros e cavaleiros, cavaleiros e carro de fogo, o exército celestial. Mas ele via o inimigo. Nós também vemos o nosso inimigo, mas os nossos olhos não ficam apenas na presença dos nossos inimigos ao nosso redor. Nossos olhos não ficam fitados apenas ali, mas o desejo do Senhor é de que nós enxerguemos a presença dEle, a poderosa presença dEle conosco nos tempos de angústia. E nós vamos aprender aqui também nesse texto que o mais importante não é o inimigo, nem o tamanho do inimigo, nem quem é o inimigo. A palavra do Senhor, a Bíblia diz: há porventura alguma coisa impossível ao Senhor? O Senhor faz qualquer coisa, o Senhor tira a água da rocha, o Senhor abre o mar vermelho, mas Ele também trata de passarinho. Então não há diferença entre difícil, impossível e fácil para Deus. Deus pode tudo. Então o mais importante aqui para nós não deve ser o nosso inimigo, não deve ser o nosso problema. O mais importante aqui também não é a presença de Deus, entenda isso. A presença de Deus não é o mais importante. O mais importante aqui é se eu vejo a presença de Deus, se eu estou convicto da presença de Deus, se eu tenho fé no Senhor de que eu não estou sozinho. Não adianta Deus estar ali
né? No episódio que nós vimos aqui, no fato, nós vamos ver que o exército de Deus estava lá, mas Geazi não enxergava. Então não adianta a presença do Senhor ao nosso redor, a presença do Senhor conosco, se a gente não enxerga, porque a presença do Senhor, ela é constante, ela está com a gente o tempo inteiro. Então qual é o problema nos momentos de lutas? É que nós perdemos de vista, é que nós não enxergamos a presença do Senhor. Então o mais importante aqui não é a presença do inimigo, não é necessariamente a presença de Deus, mas é a tua fé, se você confia no Senhor ou não. Nós, diz a palavra do Senhor, segundo aos Coríntios capítulo 5, se eu não me engano, versículo 7, de que nós não vivemos por vista, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, não é pelos nossos olhos, nós vivemos por aquilo que nós cremos, nós vivemos pela fé. Esse é o grande detalhe da vida cristã, detalhe importantíssimo, de que Deus escolheu se revelar a nós, e a ação dele na nossa vida é mediante a nossa fé, conforme o apóstolo Paulo diz, que seja conforme, que é conforme a nossa fé, e que Jesus, quando fez muitos milagres também, ele disse que seja conforme a tua fé. Então, o mais importante aqui é se eu vejo a presença do Senhor. Não adianta Deus estar ali, não adianta a presença do Senhor ao nosso redor, se nós não vemos. Mas creia nisso, Senhor, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que tudo pareça na solidão, mas, querido, o Senhor está conosco, porque a palavra dele não falha, e é uma promessa dele. A maior promessa bíblica do Senhor para nós é: eis que eu estou convosco todos os dias. É maior do que qualquer promessa de bens materiais que nós possamos receber. É a promessa da presença do Senhor. Se Deus está presente na situação, pronto. Venha o que vier, se você crê na presença do Senhor, se você enxerga como Eliseu a presença do Senhor, isso é suficiente. O rapaz teve medo, o rapaz tremeu, o rapaz disse: ai meu Deus, nós estamos perdidos. E Eliseu, o profeta, ele disse: Senhor, mostra para o menino está aqui desesperado, mostra para ele quem que está cuidando da gente, abra os olhos dele. Então é a nossa fé que é mais importante, nós alimentarmos a nossa fé, nós fortalecermos a nossa fé. Por isso que nós temos falado muito, é o tema que eu tenho mais falado nesse período de pandemia, é oração, leitura bíblica, comunhão com os irmãos, seja nos cultos, seja via WhatsApp. Não caminhe sozinho, não vá sozinho. Sempre tenha alguém, busque, procure alguém para caminhar contigo. Se está em luta, abra o teu coração para alguém. Por que isso é importante? Essa nossa vida devocional, todos os dias a gente está tendo uma porçãozinha da palavra do Senhor. Para quê? Para que a nossa fé seja fortalecida. Não se engane, toda vez que você lê a palavra, toda vez que você tem um momento de oração, a tua fé está sendo fortalecida, e é isso que vai fazer você enxergar o exército de Deus nos momentos que você estiver lutando. Lembro aqui do Salmo 121, quando o salmista vai dizer: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Olha que palavra maravilhosa, cantada pelo salmista. E nós podemos fazer isso hoje. Por isso eu falo contigo, irmão, persevera na leitura da palavra, persevera na oração, não abra mão disso. Eu sei do tempo
pouco tempo que os irmãos têm. Eu sei que é difícil você separar um tempo de qualidade para se dedicar à oração, à leitura da palavra. Eu sei disso, mas tenha disciplina, faça força, separa ali meia hora, uma hora, acorde um pouco mais cedo, mas vá alimentar a tua fé, vá encher o teu coração da palavra do Senhor, vá encher a tua mente com a mensagem do Senhor, porque é isso que vai fazer a diferença no momento de luta. É isso que vai fazer você ter a visão de Eliseu ou ter a visão de Geazi. Qual é a diferença entre os crentes fervorosos e aqueles que vivem oscilando na sua fé? É que eles fortalecem a sua fé na oração, na leitura da palavra, na comunhão, nas ministrações da palavra. Então nós temos feito esse esforço aí, eu, outros irmãos, pastor Joaci, pastor Otaviano, em deixar sempre uma palavra de fortalecimento para que a gente passe por esse período de pandemia e a gente passe e chegue inteiro lá no final. Quando isso acabar, nós vamos olhar para trás e ver o tamanho do furacão que nós enfrentamos, mas o Senhor nos sustentou, o Senhor estava ali ao nosso redor. Então a minha oração, querido, é que o Senhor cure a nossa miopia. A minha oração é que Deus cure os míopes, que Deus faça com que os olhos daqueles que não estão enxergando possam enxergar aqueles que estão mais longe. Não enxergue apenas o inimigo que está perto, a tua luta do dia a dia. Enxergue a tua luta sim, mas olhe sempre para os montes, porque o teu socorro vem de lá. Amém, querido? Que o Senhor cure a nossa cegueira espiritual, que o Senhor cure a nossa miopia e que nós possamos ter a visão do profeta, em que ele viu cavaleiros e carros de fogo protegendo. Se você for ler o final da história ali, é claro, você vai ver que o povo de Israel foi vitorioso e ainda foi misericordioso. Então, o segredo, querido, é uma vida de oração e de busca pela presença e pela palavra do Senhor. A oração, em muitos momentos, ela não vai mudar a situação que você está vivendo, mas a oração sempre nos muda, sempre está nos transformando, ela sempre está nos fortalecendo. Parece que a situação não vai mudar, mas Deus está limpando os nossos olhos. Deus está tirando as nossas escamas quando nós nos relacionamos com Ele através da oração. Não abandone o joelho dobrado. Não deixe de orar. Vai para o teu quarto, entra no secreto e derrame o teu coração na presença do Senhor. Fale dos teus inimigos, mas também fale para Ele: eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo nesse momento de luta. Amém, querido? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus e que o teu coração seja fortalecido, a tua fé seja fortalecida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe poderosamente. Amém, amém e amém.